versículos de número 1 ao 4. 2, do 1 ao 4. Não, vai ser rápido. 2, do 1 ao 4. Eu vou ler na versão King James. Você pode acompanhar na sua versão, tá bom? Filipenses 2, do 1 ao 4. Quem está com Bíblia, olha só o que eu vou falar. Domingo de manhã mais pastoral, né? Se você está com a Bíblia, abra na sua Bíblia, porque a nossa mente às vezes esquece das coisas. Mesmo aparecendo na tela, vai lá na sua Bíblia, para que a tua mente grave onde está mais ou menos o livro ali, Filipenses, tá? E ainda que depois você acompanhe na tela, é um exercício que às vezes a tecnologia acaba facilitando tanto que a gente às vezes não avança em alguns aspectos, tá bom? Aí, se você encontrou, eu vou ler, você acompanha na sua e depois vai ficar à medida que for passando na tela. Mas diz assim: portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Família unida cresce. Você consegue repetir essa temática comigo? Família unida cresce. Agora direto. 1, 2, 3. Família unida cresce. Família unida cresce. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, Paulo estava preso. Ele estava preso por uma denúncia errada, falsa, que estavam propagando que ele estava tentando deturpar alguns pilares daquilo que era do âmbito religioso e depois levantaram isso também no âmbito político. O fato é que a prisão de Paulo era injustificada, mas isso não o impediu de estar preso. E com a prisão de Paulo, a igreja, neste caso Filipe, de Filipenses ou da cidade de Filipe, se fortaleceu ainda mais, cresceu. A despeito das dificuldades que estavam passando, eles se uniram ainda mais. E essa unidade da igreja, em alegria, em amor, começou a despertar em algumas pessoas inveja, começou a despertar em algumas pessoas vaidade, começou a despertar em outras pessoas rivalidade. E eles começaram a entrar no meio da igreja, se inseriram no meio da igreja e por dentro da igreja começaram a trabalhar para romper e destruir os pilares que estavam ali estabelecendo aquela unidade da igreja, aquela alegria, aquele avanço. E um dos pilares principais que eles atacaram foi sobre a prisão de Paulo. Eles destacavam que a igreja não precisava ouvir Paulo, porque Paulo estava preso, que a mensagem de Paulo era invalidada, porque na sua expressão de sofrimento ali Deus não estava no controle. E Paulo escreve então essa carta dizendo como Filipe, a unidade deles, a unidade da igreja de Filipe, ou os filipenses, alegrava o coração dele, e como a igreja deveria enxergar a prisão dele, não como algo que trouxesse peso, trouxesse tristeza, mas trouxesse alegria, porque era por causa de Cristo que ele estava preso, e que as palavras dele, a despeito de ele estar preso, as palavras não estavam, e elas continuavam chegando no mundo inteiro. E como aquela expressão de amor daquela igreja, como chegava aos ouvidos dele, ele preso, como o alegravam. E aí, diante disso, algumas coisas começam a saltar aos nossos olhos e ao nosso entendimento. Eu estou convencido, como pai biológico e espiritual, que Deus também me fez para muitas vidas, assim como eu também sou filho espiritual de muitas vidas. Esses dias recebi uma ligação de Minas Gerais, era a irmã Valéria. Eu fiquei tão feliz, o DDD de Minas Gerais. E
e aí ela conversou um pouco comigo, expressou algumas questões, ajustamos outras coisas, e ali foram liberadas palavras abençoadoras, e aí uma das expressões foi: Diego, eu sempre te vi como um filho na fé. É tão bonito você ter esse cuidado, esse carinho expresso por outras pessoas, e eu penso, assim como pais biológicos e também cuidadores, mentores espirituais de muitas vidas, não que sejamos alguma coisa, mas é o peso, a responsabilidade, o trato, o carinho, o zelo, nos faz entender que o modelo familiar que queremos é sempre um modelo saudável, um modelo que expressa, dentre algumas coisas, a união. Como pai de 2 filhos, eu sofro quando meus filhos estão brigando um com o outro. Vocês acham que filhos de pastor não brigam com o outro? Meu Deus! E tem que às vezes intervir, repreender e corrigir, mas são crianças. Mas como isso afeta o coração, como isso dá às vezes, sabe, aquela tristeza. Eu acredito que todo um bom pai quer que seus filhos estejam unidos. Todo esposo deseja que o casamento esteja bem. Todo irmão, quase todos, desejam que estejam bem entre os irmãos. Eu acredito que tem que estar. Quase todos. A unidade da família é algo que não apenas testemunha diante dos homens, mas também aponta para a graça de Deus sendo derramada naquele lugar. Quando a família está unida, ela cresce com mais saúde, ela cresce com mais sinergia, ela cresce com mais graça, e você vai vendo a expressão através de conquistas, através de coisas ainda que sejam mínimas, mas você percebe claramente que ali está uma unidade perfeita, algo que agrada não apenas os homens, mas principalmente Deus. Paulo, como bom pai da fé para aquela igreja, se alegrava, e era uma alegria tão restauradora, porque ele estava preso, mas ele sabia que a prisão dele não impediu daquela igreja continuar avançando. Quando estava a sair daqui, fui para um outro local pregar ontem, e das pessoas que conversaram comigo foi: não, sai daqui não, aqui mesmo recebi um pastor, e quando estava o revival aqui, eu fui conversar ali fora com o pastor, e falou: a alegria que tenho é que tem demonstrado o elo da igreja agora na minha ausência, porque a igreja está fluindo mesmo eu não podendo estar presente. E é tão bom quando nós entendemos isso. Não é o fato de eu estar presente, é o fato que a igreja entendeu, é o fato que a família entendeu, e ela continua avançando em graça e poder do Senhor. Por isso, me permitem 3 verdades aqui já ir para a conclusão. A unidade é algo tão extraordinário que, em primeiro lugar, eu destaco que ela é importante. A unidade é importante. A unidade é importante. Paulo expressa firmemente que nós devemos deixar de lado qualquer tipo de vaidade, qualquer tipo de sentimento umbilical, qualquer tipo de rivalidade, qualquer tipo de superioridade, e precisamos caminhar com uma única sintonia. Eu amo, em particular, a expressão, quando Paulo escreve para uma das suas cartas, e agora fugiu, não é Filipenses, é Filipenses, isso, Filipenses 4, versículo de número 2, Paulo falando com aquela igreja, possivelmente para aquele que estava ali, responsável pela condução, ele disse: peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Essas 2 pessoas eram extraordinárias na igreja de Filipenses, trabalhadoras, espirituais, condutoras de outras pessoas, mas chegou um momento na vida delas que elas infelizmente acabaram entrando em atrito, tinham formas de pensar diferentes,
Todavia, aquela maneira de pensar diferente estava trazendo dores, não apenas para a igreja, mas Paulo, que estava preso, ficou sabendo desse desentendimento e passou a também ter dores, tristezas por causa disso. E Paulo, com muito cuidado, com muito amor, com muito zelo, e é legal falar aqui, eu vou perder 30 segundos nisso. Líderes, não é só falar, é falar com zelo. Quem está ouvindo não é obrigado a ouvir ignorância. Até a correção precisa ser em amor. Tem que ter o zelo. Tem que ter o cuidado. Nem todo mundo está pronto para ouvir um grito. Nem todo mundo está pronto para ser repreendido na frente dos outros. Nem todo mundo está pronto para uma correção pública. As conversas difíceis precisam ser feitas, contudo, às vezes, como Paulo, às vezes tem que se escrever uma carta pessoalíssima. Muitos anos atrás, eu ouvi uma palavra, nessa casa de oração, eu conversei com a Mona, falei, Mona, é uma moça, fala com essa moça isso. E aí, quando eu falei com a Mona, fala com essa moça, o Espírito Santo me repreendeu. E aí eu falei com a Mona, falei, não, Mona, pode deixar que é tudo comigo. Eu vou encarar esse negócio. Aí, com cuidado, com amor, chamei a pessoa no canto e falei assim, posso falar um negócio? Pode. Talvez onde você vivia, essa palavra é muito natural para você. Mas ao meu ouvido, eu acredito que o ouvido também de muitas pessoas, soa palavra de baixo calão. E Deus está te levantando como uma liderança. E pode ser que você se acostume com essa palavra e um dia no púlpito você libera essa palavra e acabe sendo um escândalo para a igreja. Me perdoe da maneira que eu estou falando com tanto temor, tanto zelo, mas eu preciso falar contigo. Eu pedi até para minha esposa vir falar, mas eu entendi que na verdade não, pastor sou eu preciso conversar contigo nesse sentido. Aí a pessoa falou, eu recebo com tanto carinho, eu vou melhorar, e melhorou mesmo, e hoje está decolando, uma coisa extraordinária. Até as correções temos que orar. Quando estivermos no centro de uma situação, de uma sensação, eu tenho que decidir, tem mesmo. Não dá para esperar um pouquinho não, para a poeira baixar, para liberar uma palavra. Às vezes a palavra não é só ser a palavra correta, tem que também estar no momento correto. Senão, em vez de resolver, piora o negócio. Está ali Paulo dizendo, olha, Evódia e Sintique, por favor, eu tenho esperado, tenho pedido no Senhor, para que vocês tenham o mesmo modo de pensar. Paulo precisou abrir a discórdia delas? Não. Paulo foi na solução. Ele não quis humilhar ninguém, ele não quis passar com superioridade, ele só falou assim, eu estou pedindo a Deus para que vocês pensem da mesma forma. Porque eu já identifiquei o problema de vocês. Vocês têm um espírito forte, tem um impulso forte, mas vocês são de Deus, são pessoas maravilhosas. Em primeiro lugar, a unidade é importante. 2, a unidade é boa. A unidade é boa. Ela não é só importante, ela é boa. Quando você chega a um lugar que há unidade, não há rivalidade. Não existe o grupo do A, o grupo do B, o partido do A, o partido do B. Não existe, como antigamente vivia, a gangue da escola tal com a gangue da outra escola. Ser lembrado disso, é terrível aquilo. Meu Pai do céu, esquece esse passado. Deixa o passado um passado. Meu Pai do céu. A gangue A, a gangue B. Não! É tudo no mesmo sentido. Na mesma expectativa, na mesma linha. Não tem a ver aquilo que é meu, não tem a ver com aquilo que é para mim. Paulo aponta isso, versículo de número 3, capítulo 2, nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmos. Versículo 4, cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses. Isso é terrível. Porque não tem a ver com o que eu tenho, não tem a ver com o meu, tem a ver com o todo. Eu sou de uma casa que tinham 6 pessoas, e naquele tempo difícil,
Meu pai, enquanto vivo, ele era exigente. Ele falava assim: quando você comer, pensa que tem outro atrás. E naquele tempo, graças a Deus, nossos filhos não passam isso. Mas naquele tempo falava assim: come cada um igual. Mas eu como mais, não, como igual o outro. E aí, se sobrar, pode repetir. Se sobrar, repete. Mas mesmo assim, quando repetir, pergunte se alguém mais vai querer repetir. Porque se quiser, reparta de igual parte. Não saia pegando, não saia fazendo, esquecendo que tem outros. A unidade é boa, ela traz sinergia. Quando nós vivemos em unidade, nós nos preocupamos com o outro. Não tem a ver com o que eu visto, não tem a ver com o que eu como, não tem a ver com como eu sinto, tem a ver como nós estamos vestindo, como nós estamos comendo, como nós estamos sentindo. É o todo. E quando nós entendemos que é o todo, isso nos traz uma impulsão para o crescimento. E 3 e último. A unidade não apenas é importante, a unidade não apenas é boa, a unidade também edifica. Fala comigo, a unidade não apenas é importante, a unidade não apenas é boa, mas a unidade também edifica. A unidade edifica. Quando há unidade, e quando eu falo de edificação, de edificar, eu lembro de construções. E um dos pilares primeiros da construção é edificação. Na edificação está o estudo do solo, a sondagem do solo, onde cavam e vão ver o que está formado ali, não daquilo que os olhos veem. Então desce um tubo, como se fosse de ensaio, mas é de metal, ele vai perfurando aquele solo, e aí quando volta, tiram amostras para ver quais são as camadas ali embaixo, para ver qual tipo de construção vai estabelecer, se com estacas ou se dá só sapatas e alguma coisa do tipo. A edificação ela é extremamente importante para qualquer construção. Um tempo atrás, quando morávamos em um determinado lugar, nós percebemos que depois de um tempo o terreno começou a ceder. Que nesse lugar que nós morávamos, por ser um determinado lugar muito arenoso, as edificações de lá não podem ser comumente como as nossas casas, que são cavadas sapatas. Então entram primeiro estacas, e depois dessas estacas vem a obra estrutural, então onde vem cintas em cima dessas estacas, ou seja, o terreno do lado pode afundar, mas a casa permanece. A edificação ela é importante. A unidade trabalha justamente na edificação, naquilo que verdadeiramente importa. Como o prédio vai se levantar, como as pessoas vão ver, às vezes é até legal para a nossa vaidade, mas de forma alguma traz edificação. É bom de se ver, mas qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer terremoto, aquela edificação pode ir abaixo. Todavia, quando nós nos preocupamos com o essencial, às vezes demora a aparecer o edifício, mas a fundação está bem estabelecida. E quando começa a estabelecer, mostrar o edifício, aquela construção, ela permanece por longuíssimos anos, intacta, porque houve um tempo de dedicação na edificação. Salmista, ele pontua, agora esqueci o salmo, não sei se é o salmo 90 ou 92, e diz que nós somos como a palmeira. E a palmeira, um livro muito bom do Hernandes Lopes, se chama Bambu, os ensinamentos sobre o bambu. E ele pega o bambu, ele traz essa passagem da palmeira, ele diz que existem algumas palmeiras que antes de se mostrar, elas descem até 80 metros para o solo. E aí depois que elas encontram um solo saudável, aquela nutrição do solo que vai fortalecendo-as, e elas
crescem visivelmente. E aí da onde sai aquele dito popular: a palmeira enverga, mas não quebra. O vento vem, ela vai lá no chão, daqui a pouco ela volta. Não tem a ver com o que você está mostrando, tem a ver com onde você está plantado, com a edificação. A sua família vai prevalecer se você preservar a unidade dentro dela. Se você lutar por essa unidade. E olha que temos muitos inimigos para a unidade dentro da casa. Temos muitos inimigos da unidade dentro da família da fé. Mas com amor, com graça, com zelo, precisamos olhar e falar assim: ó, deu lugar, eu errei, eu fiz, não, não tá, mas vamos ajustar. Ah, o meu esposo, minha esposa, meu filho, não, mas vamos ajustar. Esse sentimento do ajustar precisa ser recorrente em nossos corações. Eu quero orar para dividir em classe. Minha oração é que de alguma maneira essa mensagem tenha trazido, no mínimo, um entendimento em alguma área na sua casa, na sua família, nessa família da fé, e que possamos